o Remo foi o único que ficou 7 anos sem divisão e o Paysandu é o único representante nosso da Libertadores. A ideia é inverter. O senhor prefere ou um ou outro. O Paysandu 7 anos sem divisão. Só vale um. O Paysandu 7 anos sem divisão. 7 anos sem divisão, porque a gente tem tanto título, tanta história, que não vai fazer a menor diferença, entendeu? Então o senhor prefere 7 anos sem divisão a ver o Remo na Libertadores? Vou continuar indo para o estádio, normal. Vai ver Campeonato Paraense, né? Outra pergunta difícil aqui. Sim. O nosso rival rebaixado ou o acesso do Paysandu para a Série B? Só pergunta difícil, né? Essa é quebrar o braço ou quebrar a perna? Aí para a Série B. Vou para a Série B. Vou para a Série B, né? Porque aí no outro ano eu passo para A e o rival cai, entendeu? Cai para e outro boa. Inclusive, por falar nisso, professor, indo um pouco aqui da história do torcedor, o que o senhor acha assim, de um panorama geral desse processo de reconstrução do Paysandu, né? A recuperação judicial, como vamos dizer assim, o pontapé de assumir as fraquezas financeiras do clube, dizer, vamos reconstruir, né? O que o senhor está achando desse ciclo aí pós 2 Série Bs, que agora a gente sabe que havia uma entranha financeira aí muito complicada, e me parece que, né, para o lado bom, para o lado ruim, com críticas, eu sei que crítica, mas há uma tentativa de reconstrução aí do Paysandu. Olha só, agora já não é mais o torcedor que está falando, tá? Olhando do ponto de vista da organização, CNPJ Paysandu, ficou claro, e é público isso, que houve um certo deslinde, né? Houve um processo de má gestão. Isso ficou claro, o volume da dívida, até chegar na recuperação judicial, né? Como é que foi feito, foi muito ruim. Então, qualquer coisa que precisa ser feita, né, ela vai ser melhor do que estava antes. Qualquer coisa, né? E eu tive, nos últimos 3, 4 meses, a felicidade ali, o carinho de conhecer o atual presidente do Paysandu, que é o Márcio Tuma, né? E ele tem 2 características que, para mim, são muito importantes. Primeiro, ele é apaixonado por patrimônio histórico, né? É um investidor em patrimônio histórico da cidade. E segundo, é que ele é uma pessoa muito correta, assim, muito clara. E eu acho que assumir um clube na condição que o Paysandu tem e colocar o seu CNPJ nessa situação, tu precisa ter muita hombridade, entendeu? Eu acho que é essa condição, assim, a gente não vai conseguir contratar jogador por R$300 mil, né? A gente não vai conseguir resolver essa recuperação extrajudicial em 2 meses, entendeu? Mas ela precisa ser feita, né? E eu acho que é isso, agora falando como torcedor, que eu tenho a esperança que a gente consiga se recuperar. Começou um caminho, né? Agora, professor, aquilo se o YouTube não derrubar essa live, daqui a 5 anos ela vai estar aqui. Uhum. Como é que o senhor gostaria de ver o Paysandu daqui a 5 anos? O senhor olhar para trás e dizer, olha, eu desejei aquilo ali. Boa. Essa é uma boa pergunta, essa é uma excelente pergunta. Eu gostaria de ver o Paysandu como um time que ele sempre foi, assim, um grande time do futebol brasileiro, assim, ali entre os 20 melhores clubes, porque história a gente tem, torcida a gente tem. O Paysandu que eu quero daqui a 5 anos é um Paysandu que está entre os 20 melhores clubes, né? O Paysandu o futebol brasileiro é muito competitivo, mas o Paysandu vai ter um bom CT, a gente vai ter quero acreditar, uma boa reforma na Curuzu, né, as contas vão estar ok, e a gente entenda a enorme capacidade que a gente tem em relação à geração de renda, né? O Paysandu é uma grande máquina de fazer dinheiro em relação ao seu marketing, as atuações. A gente está se especializando cada vez mais nisso, assim, tá? Não tenho o sonho da gente tá ali entre os 10 melhores, mas os 20 a gente consegue ter. Eu sempre penso também assim, que a gente não fique, obviamente, né? Eu sempre digo que a Série A tem 2 partes, né? A tabela dos 10 primeiro e a tabela dos 10 de baixo, né? O clube dos 12 ali vai sempre conseguir estar ali entre os 10, só que sempre a gente tem 2 ou 3 do clube dos 12 brigando lá embaixo, então isso abre espaço para 10 clubes da periferia, enfim,
Paysandu, o próprio rival, os clubes ali do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Centro-Oeste, e eu não entendo por que o Paysandu ficou tão distante dessa periferia, né? A gente acabou virando a periferia da periferia do futebol, quando por muito tempo a gente era um dos protagonistas da periferia. Cara, né? mas esse é um processo histórico, entendeu? Esse é um processo histórico. E aí agora é o historiador falando, né? Então, se tu tens um volume de concentração de renda tão agudo, né, tão desproporcional em relação ao eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, depois um pouquinho em relação a Minas Gerais, um pouquinho em relação mais ao sul, tu concentra muita renda. Eu estou falando, não estou falando de futebol, estou concentrando muita renda em relação ao investimento econômico mesmo. E aí depois você tem o Nordeste e nós somos a região mais pobre. Então, tu consegues imaginar a dificuldade de gerir um clube no norte do Brasil, com a concentração de renda muito aquém da concentração de renda nacional, né, com o PIB muito menor. Então, esse tu não podes descolar o Paysandu do contexto histórico de que ele está inserido. Né? Um exemplo disso é o que acontece no Amazonas. Né? Então, o investimento no esporte do Amazonas só foi possibilitado com a criação do Clube Amazonas, dado em condições muito específicas. Nós não, né? Nós temos uma história por trás disso, mas nós não podemos descolar a falta de investimento de riqueza na região norte para de pronto a gente bater nos grandes clubes ali da região centro-oeste. É desproporcional, entendeu? Pois é, eu sei que isso daria assim, uma pauta bem extensa, professor, mas é exatamente o que eu bato na tecla, é que os clubes do Centro-Oeste e os clubes ali do Nordeste, né, Ceará e Pernambuco, claro, é uma conta que não necessariamente é direta, mas quando a gente pega PIB, renda per capita, e quando a gente pega, sobretudo considerando no Pará que a gente tem um apoio, né, até mais interessante pelo próprio governo do estado, me parece, e eu não sei se isso vai canalizar necessariamente nos clubes, mas me parece que a gente tinha condição financeira para, no mínimo, estar disputando essa periferia. Obviamente que clubes do Sudeste, do Sul, ou não eu só acho que não é automática essa proporção per capita e PIB. Não é. Porque se você pegar a geração de PIB entre Fortaleza e Recife, ela é desproporcional em relação a Belém. Não é? Se você pegar a concentração urbana entre Fortaleza e Recife, ela é desproporcional em relação a Belém. Belém hoje teve um decréscimo de 100 mil pessoas em 10 anos. Né? Então, em 10 anos, 100 mil pessoas passaram a sair de Belém. Isso gerou o quê? Obviamente, uma perda de uma forma geral em relação ao futebol, à entrada, a campo, ao consumo.